com a qualidade com aquela equipa tinha, não é? O Benfica tinha na altura uma grande equipa, é bom dizê-lo. Tinha sobretudo o Filipovic em grande forma, era o grande goleador da equipa, e tinha os clássicos, o Nené, o Carlos Manuel, o Diamantino e por aí fora. Era uma equipa de facto de luxo e que começou bem. Nessas coisas das provas europeias às vezes é preciso que o começo seja auspicioso. Lembro perfeitamente dessa equipa, foi uma das grandes equipas que o Benfica teve. Jogava muito bem, encantava, que é outro aspecto fundamental, não basta ganhar. É preciso jogar de forma... O golo é o fundamental, é evidente. Ganhar é determinante. Portanto, se ganham 3 pontos com 1-0 e a jogar mal, como aconteceu no domingo passado, ou ganhando 6-3 no Sporting, que de facto é outra coisa deslumbrante. Mas essa equipa, de facto, tinha prestações fantásticas, de facto. Era muito bonito de se jogar. Nos oitavos de final, o Benfica defronta o Zurique. Depois de 4 vitórias nos 4 primeiros jogos, os encarnados vão à Suíça empatar a 1. As dúvidas teriam de ser desfeitas na Luz. Um claríssimo 4-0 sentencia as contas da eliminatória. Filipovic, Diamantino e Nené por 2 vezes carimba o passaporte e o Benfica vai a caminho dos quartos de final. Vinha aí um jogo inesquecível na Cidade Eterna. Durante o passado tempo, nessa época, víamos que nós éramos fortíssimos. A equipa era forte, muito forte mesmo, e o futebol que jogava era muito agradável, muito agradável. E nós próprios vamos, a pouco e pouco, vamos acreditando cada vez mais. Não é? E vamos tendo, não é sonhar, mas vamos tendo essa perspectiva de dizer, não, nós chegamos lá. Vamos chegar certamente lá. É evidente que para quem joga, quem é profissional, ambiciona sempre ter algum sucesso. E ganhar ou vencer finais é ter sucesso também, não é? Ou chegar a elas já é ter sucesso. Se as vencer, ainda mais sucesso é. Isso já estava dentro de nós. Eu acho que nós nessas épocas, o Benfica era assim. Não é essas épocas, é o Benfica. Nós entrávamos para o campo, era sempre... Temos que ganhar. Não havia... Era impossível 15 minutos de jogo, 20 minutos de jogo no Estádio da Luz. Se nós não marcássemos um golo, ninguém se calava. Era impossível que não houvesse assobios. As pessoas exigiam-nos a nós essa situação de que aos 15, 20 minutos já tínhamos de estar a ganhar. Portanto, havia uma exigência fortíssima. Uma adrenalina boa para nós também, sem dúvida nenhuma. Logo assim veio o Zurique. Dessa vez o primeiro jogo foi fora e o Benfica consegue arrancar um empate, mais uma vez, por obra do Filipovic, num jogo muito difícil, mais pelas condições climatéricas do que propriamente pelo valor do adversário. Tinha alguns jogadores também de nomeada. O futebol suíço, na altura, não se podia dizer que fosse tão frágil quanto o de agora. E depois cá, curiosamente, também num jogo à tarde, já agora é interessante sublinhar isso, porque os jogos são sempre à noite, não é? Mas esse jogo foi num feriado, o Benfica aproveitou para golear o Zurique por 4-0, e quem elimina 3 também elimina 4. E o quarto do adversário, esse sim, já foi um adversário muito difícil, que foi a Roma, do Falcão. Bom, eu acho o Benfica hoje como classifico como um dos 3, 4 melhores times da Europa. Foi um grande time no passado, depois teve uma pequena crise e voltou novamente a ser um dos grandes da Europa. Então, é um adversário de muito respeito e eu não gostaria de enfrentar o Benfica agora, porque se trata de um grande time e se trata realmente da base principal da seleção portuguesa. Em Roma, o Benfica não foi romano, foi Benfica. Diante de Falcão, Conte e Ancelotti, perante um estádio olímpico incrédulo, os comandados de Eriksen lembraram à Europa que aquele emblema era o mesmo dos anos 60, o mesmo dos bicampeões europeus. Os 2 golos de Filipovic contra um de Di Bartolomei traziam uma vantagem preciosa para Lisboa. 2 semanas depois, com a Luz a rebentar pelas costuras, o Benfica não deixaria escapar a vitória. Filipovic, sempre ele, abre o marcador a meio da primeira parte. Falcão empata a 5 minutos do fim, mas já toda a gente sabia da notícia. O Benfica estava nas meias finais da Taça UEFA. Toda a gente pensava que nós iríamos ser eliminados ou por outro, iríamos perder por muitos nesse jogo, porque realmente a Roma tinha uma equipa fortíssima na altura, muitos bons jogadores, e toda a gente apontava que na altura que a Roma era favoritíssima a
Atenção que a Roma tinha na altura uma super equipa. Tinha Falcão, tinha Bruno Conti, tinha Di Bartolomei, tinha uma equipa fabulosa. E o Benfica chegou ao Estádio Olímpico de Roma jogando de branco. Eu faltei uma aula para ver o jogo ao início da tarde e o Benfica ganhou. Só nos limitamos a fazer o nosso futebol, aquilo que nós treinávamos, rigorosamente assim. E portanto, eu recordo-me perfeitamente destes jogos como se fosse hoje, porque essa eliminatória até foi ganha mais lá do que cá, não é? Portanto, eliminamos as peças fundamentais, não na marcação, mas no jogo global. Isso foi fantástico. Fomos a Roma com esperança de poder fazer um resultado e conseguimos um grande resultado. Esse jogo começa por uma história gira, que nós vamos, antes do jogo, vamos ver como é que ver a relva e quando entramos no campo, há uma grande salva de palmas e, claro, para quem é esta salva de palmas? Olhamos para trás, reparamos que devia ser para o Eusébio, não é? Só que o Fernando Martins ia à frente do Eusébio. Só que o Eusébio vinha atrás de uns 5 a 10 metros. E o Fernando Martins, quando via aquela salva de palmas, pensava que era para ele. Só que esqueceu-se que atrás dele vinha o nosso mestre, o Eusébio. E nós olhámos para aquele estádio, que não é também bonito, mas nós também tínhamos um estádio bonito. A dimensão dos estádios para nós não valia nada, porque nós estávamos habituados a isso. E foi um jogo extremamente complicado. Ao ganharmos lá por 2-1, pensámos nós que tínhamos quase a eliminatória ganha, mas tivemos que estar na segunda mão, tivemos que ser no Benfica, de forma a não sermos surpreendidos por um Roma que tinha grandes jogadores e que veio à luz discutir a eliminatória. Os jogadores do Benfica nessa altura sonhavam. Começaram a sonhar que podiam vencer a Taça UEFA. Faltava uma eliminatória para chegar à final. Zoran Filipović tinha chegado do Partizan de Belgrado um ano antes. Era apenas o terceiro estrangeiro a envergar as cores do Benfica e o primeiro que não falava português. A língua não foi obstáculo. O futebol é linguagem universal e Fili rapidamente estabeleceu uma grande dupla atacante com o Nené. Alto, possante, excelente cabeceador, o jugoslavo cumpriu uma segunda época de altíssimo nível. Levava já 7 golos na Taça UEFA e não ia ficar por aqui. Primeira vez meu contacto com o Benfica foi ainda como criança. Eu tive não sei certo, mas acho 7, 8 anos. Um jogador de futebol, grande jogador da Estrela Vermelha, que é Zoran Filipović, tive a fazer uma transferência para o Benfica. Entretanto, o meu primeiro cromo de uma equipa estrangeira foi o cromo de Zoran Filipović com camisa da Benfica. Era um exemplo de eficácia e de subtileza. Um grande jogador, o Filipović, que foi um dos grandes jogadores dessa altura. Eu acho que foi um ponta de lança que jogou muito bem com cabeça, ou seja, foi um jogador muito inteligente, sabia se posicionar bem, sabia de guardar seu esforço e esperar o momento certo, e aparecia sempre que durante o jogo não faz nada, mas depois quando você contabiliza golos no final da época, não mostra isto. A subtileza era, acima de tudo, acho que era a subtileza com que fazia as coisas. Não acho que tivesse sido um jogador exuberante no sentido de dar muito nas vistas, mas estava sempre lá e de uma forma discreta marcava golos que se fartava. Era espetacular. Na primeira mão das meias finais, a Universidade de Craiova visita a luz. Entre os romenos, brilha Rodion Kamataro, o avançado que há de ser melhor marcador da Europa alguns anos mais tarde, com um impressionante registro de 44 golos. É um jogo intenso, disputado taco a taco e ninguém consegue marcar. O 0-0 final deixa no ar uma angústia que dura 2 semanas. Mas quando o árbitro apita para o início do jogo em Craiova, tudo desaparece. Não há medo nem fantasmas, só a bola de futebol e o sonho de voltar a uma final europeia. A equipa que nós apanhamos a seguir ao Roma, que era o Craiova, era uma equipa também de grandes jogadores, talentosos. Porque na Roménia, a Roménia tem grandes jogadores, muito bons jogadores e naquela altura jogadores de grande nível. Foi um osso bastante duro de roer, uma vez que nós sofremos um golo logo em Craiova, sofremos um golo logo nos primeiros minutos e depois, pela grande exibição do Bento e marcando um golo do Filipović, conseguimos chegar à final. Um jogo em que foi muito disputado,
um jogo em que a gente sentia que poderíamos não passar, mas isso tudo não aconteceu porque a mentalidade dos atletas do Benfica foi muito mais forte, superou isso tudo e penso que fomos uns justos vencedores dessa eliminatória. No final de um jogo de emoções fortes, o Benfica passava por golos marcados fora. Filipovic revelava-se absolutamente decisivo. Sozinho, tinha feito todos os golos de quartos e meias finais. Revoltados com a eliminação, os adeptos do Craiova carregam sobre os do Benfica, mas não havia nada a fazer. O grande Benfica europeu estava de volta. Antes do jogo, um poeta local de Craiova declamou uns poemas, uns versos heroicos aos microfones, tentando assim ainda mais influenciar as massas que já de si estavam muito exaltadas, não é? Portanto, quando o Benfica conseguiu eliminá-los, aquilo foi uma frustração tal, toda a gente pagou, toda a gente teve que fugir para os autocarros, jornalistas incluídos, portanto, tudo que fosse português correu ali sérios riscos. Fomos jogar a Craiova, um ambiente completamente doido, quer dizer, não nos deixaram dormir a noite toda com colunas gigantes viradas para os nossos quartos na rua, manifestações de milhares de pessoas para ir para o estádio, depois partiram o autocarro. Foi tramado. O Benfica, por saber as dificuldades que havia, levou cozinheiro, levou comida. Eu lembro-me da gente ter comido, salvo erro, ao jantar linguados e que a gente não comeu tudo. Alguns deixavam metade porque eram linguados enormes, com batata cozida, e que ao sairmos os cozinheiros devoravam aquilo, de tal maneira que os cozinheiros de lá, que estavam a ver, tiveram a ver a aprender, mas é o que eles diziam, vamos aprender a fazer, mas não temos aquilo que é para fazer, não é? Era o material nisso, no bacalhau que levávamos. Foi realmente um jogo preparado para podermos não faltar-nos nada. Aqueles episódios serviram um pouco para acicatar e para acrescentar, digamos, esperteza, digamos assim, em cada um de nós e criar essa... Porque muitas vezes quando as pessoas pensam que estão a intimidar, estão a criar nas outras essa capacidade de poder vencer. E nós tínhamos também essa sorte. A final seria disputada a duas mãos. De um lado, um Benfica renascido. Do outro, um Anderlecht que, entre outros adversários, eliminara o Porto por um score total de 7-2. O Anderlecht era também a equipa temível que tinha ganho 4 competições europeias nos últimos 7 anos, 2 taças das taças e 2 supertaças. Quanto ao Benfica, chegava à final com um percurso imaculado. 6 vitórias, 4 empates, 0 derrotas. Nunca uma equipa portuguesa tinha chegado tão longe na Taça UEFA. Mais, era treinado pelo mesmo homem que ganhara o troféu no ano anterior, Sven-Göran Eriksson. Os dados estavam lançados. 4 de maio, Estádio Eisel, em Bruxelas. O Benfica apresenta-se na condição de forasteiro para a primeira mão da final. A novidade no 11 é a ausência de João Alves, relegado para o banco de suplentes por Eriksson por ter chegado atrasado a um treino. Vai ser uma grande noite do futebol, mas a sorte ficará do lado da equipa da casa. Um golo de Brilla aos 29 minutos sentencia a partida. O Benfica constrói inúmeras oportunidades de golo, mas não concretiza. A final vinha agora para a luz e todos os sonhos continuavam a ser permitidos. No jogo em Bruxelas contra o Anderlecht, o Benfica controla claramente o jogo, faz uma boa partida, sofre um golo, vai para a frente, cai em cima dos belgas à procura do empate, tem-no completamente à sua mercê. Não me esqueço de uma bola que, salvo erro, o Diamantino falha com a baliza completamente escancarada, nem o guarda-redes lá estava, e ele em posição central. Isto não deslustra minimamente o valor e a qualidade que o Diamantino tinha como jogador, que a tinha inegavelmente, mas todos falham, e ele teve o azar de, perante uma baliza completamente escancarada em posição central, ter atirado à trave, e falhou 1-1. E isso ter-nos sido fatal. Falha golos incríveis nesse jogo. Eu lembro-me